A Petrobras, vamos falar logo dela, tem dividendo para cair na conta dos acionistas amanhã, dia 21 de novembro, referente ao segundo trimestre de 2025. Não é nada muito robusto, né? Esse segundo trimestre foi o dividendo mais fraco do ano até agora, 28 centavos nessa primeira parcela, e aí tem a segunda parcela para o mês de dezembro. Para esse terceiro trimestre, o valor já foi mais interessante, 94 centavos por ação. A gente não sabe ainda se vai ser JCP ou dividendo mesmo. Vai ser definida até o dia 11 de dezembro. A Datacom vai ficar ali no dia 22 de dezembro e a data de pagamento, duas parcelas, a primeira em fevereiro e a segunda em março. E tem muita gente que está descrente desse dividendo extraordinário da Petrobras, porém eu ainda não perdi as esperanças. Vamos ver, dia 27 de novembro agora vai sair um novo plano de negócios da companhia e a gente vai poder ter alguma pista se ela vai poder ou não pagar dividendos extraordinários no mês de dezembro. O maior risco e problema que eu vejo para a Petrobras hoje em dia é esse Brent baixo na faixa dos 63 dólares. É claro que aqui ela ainda consegue ter uma boa rentabilidade, mas se tivesse na faixa entre 70 a 75 dólares, seria muito melhor. E o problema também é que se a gente der uma afastada aqui no gráfico, desde lá setembro de 2022, por exemplo, a gente vê que tem uma tendência de queda nesse petróleo Brent e a gente não sabe onde isso vai parar. Tem muitas casas aí falando que na faixa dos 55, 60 dólares, mas nunca se sabe. Como a Petrobras não tem controle sobre o Brent, ela tem que se preocupar com o seu próprio crescimento na produção e nas vendas, e isso está acontecendo. Ela tem investido bastante e a gente está vendo o resultado desse investimento. Observe o crescimento de 17% do terceiro TRI de 2024 para o terceiro TRI desse ano de 2025. Inclusive, pessoal, isso aqui foi recorde de produção da Petrobras, nunca visto antes. A venda de petróleo e derivados também está crescendo de uma forma interessante. E finalmente nesse terceiro trimestre a gente viu o impacto nos dividendos. No primeiro e no segundo trimestre especialmente os dividendos ficaram bem fracos, mas nesse terceiro trimestre a Petrobras mostrou para que veio. Esse valor de 12,12 bilhões foi bem expressivo para as atuais cotações do Brent. E se você me perguntar, Pedro, o PET-R4 está em uma cotação interessante, eu vou falar para vocês o seguinte: ela se encontra nessa faixa de negociação atualmente aqui, entre os 29 e os 33 reais, e ela se encontra na parte de cima do gráfico, né? Então, mais interessante seria pegar ela aqui embaixo, nos 29,30, do que nos 32,33. Se o Brent continuar andando de lado, ela pode continuar desse mesmo jeito aqui, nessa mesma faixa de negociação, e de repente ela pode vir aqui embaixo por algum ruído aí do mercado e ser um preço mais interessante para se comprar PET-R4. Não que não esteja barato agora. Se a gente vier para essa planilha exclusiva para membros, a gente vai ver que para PET-R4 é o melhor lucro sobre preço, né? O retorno em lucros dessas ações, dessas 8 ações que eu separei para vocês, 22,7%, ou seja, esse lucro por ação de R$ 7,45 é 22,7%, quase 23% dessas cotações de R$ 32,82. E o indicador preço sobre lucro projetado para 2025 fica de 4,4 vezes. E eu estou considerando aqui esse lucro como sendo o lucro recorrente. Se a gente for pegar o lucro mesmo da companhia, só nos 9 primeiros meses de 2025 já bateu aqui os 94 bilhões de reais. Mas tudo bem, e esse preço sobre lucro de 4,4 vezes é barato? Na história recente aqui da Petrobras, já tivemos preços mais baratos. Olha só o PL 3,44, em 2022 1,68 vezes. A Petrobras estava praticamente de graça aqui nesse ano eleitoral de 2022 e depois deu uma recuperadinha aqui nos preços. Falando de preço teto projetivo 2025, essa planilha aqui é gratuita, pessoal. Vocês podem baixar na descrição desse vídeo, diferente da outra que é exclusiva para membros. Lucro projetado de 93 bilhões de reais. Na verdade, isso aqui não é lucro projetado, né? Na outra planilha é, mas nessa aqui, isso aqui é fluxo de caixa livre projetado. Payout de 45% sobre esse fluxo de caixa livre dá um dividendo por ação de R$ 3,00. Ainda teria ali uns 70 centavos ordinários para a Petrobras pagar com relação ao quarto trimestre. Dividend yield projetado de 9,13% nessas cotações de R$ 32,80, exigindo 9%, preço teto é R$ 33,30, margem de segurança positiva por 1,46%. E o interessante é que se a gente vier para esse relatório recente do BTG Pactual, eles estão esperando uma queda nos lucros da Petrobras
para os próximos anos. Observe essa linha do lucro aqui de 2025 para 26 e 27, uma queda nos lucros, porém o EBITDA se mantém estável na faixa dos 40 bilhões de dólares e o mais interessante é que o dividendo por ação eles esperam uma crescente aqui para os anos de 26 e 27. Esse 1 dólar e 15 centavos provavelmente é por ADR, cada ADR equivale a 2 ações. Fazendo as contas, eles esperam R$ 3,05 por ação e para 2026, por exemplo, eles já esperam R$ 3,26, isso no cenário de Brent mais baixo. Agora falando da Taesa, está em 11, 3 e 4 e eu vou falando logo para vocês que eu não compro mais units porque elas estão pagando imposto de renda, mesmo se você vender com lucro ali abaixo dos 20 mil. Então vou me concentrar em TAE3 e TAE4 e atualmente a TAE3 é a melhor das duas, com 6,75% de dividend yield projetado, sendo que as duas ações pagam o mesmo dividendo por ação. Então é só você olhar a cotação, 14,20 é mais barato do que 14,36, TAE3 está mais barata. Então, considerando um lucro projetado de 1 bilhão e 100 milhões de reais, 100% de payout é o que ela está praticando, isso vai dar 96 centavos por ação. Só não vai dar R$ 1,06 porque tem algum desconto ali para imposto de renda e aí a estimativa líquida fica nessa faixa de 96 centavos. Dividend yield projetado de 6,75%, exigindo 8,5%, preço teto é de R$ 11,27, margem de segurança negativa por 20%. É isso mesmo, né, pessoal? A Taesa subiu demais, está aqui nessa região dos seus topos, apesar dessa queda de 6,63% em TAE3, ainda está em cotações muito altas, né? Se a gente olhar aqui, ó, era R$ 11,00, chegando em 12, agora é 14,20, mas quem sabe o mercado não está acordando para essas altas cotações da Taesa e ela continua caindo aqui, até porque, pessoal, se a gente for ver, o retorno em lucros da Taesa é apenas 7%. Se vocês compararem aqui com as outras ações desse vídeo, é o menor retorno em lucros esperado aqui. Perde inclusive para a Caixa Seguridade, que tem um retorno em lucros esperado aqui de 9%. Isso acontece muito com ações que pagam alto payout. Normalmente tem um alto payout, um alto dividend yield, o mercado fica de olho, acaba pagando múltiplos mais caros, preço sobre lucro de 11 vezes, e aí o retorno em lucros fica abaixo. Olha só o preço sobre lucro da Taesa projetado para esse ano de 25. Isso que eu estou colocando um lucro projetado de 1 bilhão e 100 milhões. Se a gente for olhar aqui a expectativa do BTG Pactual para esse ano, não chega nem em 1 bilhão. Mas o interessante é que eles estão acreditando numa alta nos lucros da Taesa para os anos de 26 e 27. E são altas expressivas, né? 2027 chegando aqui em 1 bilhão 560 milhões. Se a gente muda isso aqui nessa planilha exclusiva para membros, a gente observa que o retorno em lucros já vai para 10%, já dá uma melhorada. Mas mesmo assim, muito inferior a outras ações, né? Petrobras com mais de 20%, BMG e Banrisul também com mais de 20%, até o próprio Banco do Brasil aqui com um retorno em lucros esperado de 16%. Isso para esse ano de 25, que está com esse lucro projetado baixo, né? 19 bilhões de reais. Então, de fato, a Taesa está muito esticada nessas cotações dos R$14. De repente, se ela voltar aqui para os 12 até R$13, dá para a gente voltar a pensar em botar a Taesa na carteira. E falando aqui do histórico de dividendos de TAE4 e TAE3, a gente observa que esses proventos aqui são referentes ao ano de 2025, já esses aqui para baixo já é 24. Se a gente somar tudo aqui, a Taesa já pagou o valor líquido 70 centavos por ação. Na verdade, pagou não, né? Já passou a Datacom. Pagamento aqui, por exemplo, só vai acontecer em janeiro de 2026. Mas de qualquer forma, já passou a Datacom aqui de 70 centavos. Se a gente está esperando 96 centavos por ação, faltaria a Taesa pagar ali uns 26 centavos por ação. Isso só deve acontecer com Datacom para o próximo ano, abril de 2026, e o pagamento ela deixou em duas parcelas, né? A primeira logo para maio, a segunda lá para novembro de 2026. Ou seja, isso aqui a Taesa nem pagou ainda para os seus acionistas, que é aquele dividendo lá de abril desse ano.